Olá, sou a professora Janete, da Secretaria Municipal de Educação. Sejam bem-vindos para mais uma aula de português. E hoje nós vamos ver um tema que é interligado ao tema anterior da nossa videoaula anterior. É um editorial. O que é um editorial? Editorial, ou artigo de fundo, é um texto em que o jornal exprime sua opinião sobre um determinado assunto. O editorial, ele é de tipologia totalmente jornalística. Sendo ele de tipologia jornalística, ele é um texto totalmente argumentativo. E qual que é o objetivo do texto argumentativo? Desculpe. É simplesmente convencer, persuadir o leitor que está do outro lado. Quem escreve o editorial é o editorialista, que é contratado pelo jornal. E o editorialista, ele conhece o pensamento crítico, político, ideológico do jornal. Com todo esse conhecimento, ele consegue convencer o leitor com propriedade sobre o tema proposto. E opinião? O que é uma opinião? Opinião é um julgamento, um modo de ver e pensar a realidade, sem caráter de certeza objetiva. Objetiva, algo concreto, né? Porém, a opinião não é objetiva, ela é subjetiva. Posso dizer que esse controle é muito grande, mas na minha opinião, você que está do outro lado pode falar, não, ele é um pouco médio, eu acho médio. Outra pessoa pode falar pequeno. Então, depende da minha visão, depende do meu olhar, a subjetividade, depende das minhas vivências, o que é diferente da opinião. Apesar disso, um texto de opinião, como um artigo ou um editorial, deve estruturar o pensamento com rigor lógico e apresentar argumentos válidos e convincentes. Porque dependendo da temática não, todas as temáticas que são propostas e que é proposto que eu faça uma dissertação, que eu escreva um artigo, eu tenho que usar argumentos plausíveis, argumentos que sustentem a minha tese. Já vimos que o argumento é um recurso para convencer alguém sobre a realidade de uma tese, que é a problemática, ou uma opinião. Vamos pensar assim que o argumento são as colunas de uma casa que sustentam o teto. E esse teto seria o quê? A tese, a problemática. Então eu tenho que ter argumentos muito sólidos, muito firmes, que sustente aquilo que eu estou defendendo. Há vários tipos de argumento, como o da dedução lógica, a comprovação com dados, a prova concreta. Comprovação de dados, que é a prova concreta. A relação entre causa e consequência, a comparação, a citação, que é um argumento de autoridade. O que seria usar esse argumento da dedução lógica? Vamos pensar assim, deduzir algo que é muito lógico. Vamos pensar num exemplo que caso caiba numa dissertação, dependendo do assunto que for proposto. Eu posso dizer que, sendo o Brasil localizado na América do Sul, eu deduzo que todas as cidades brasileiras são sul-americanas. Usei uma dedução lógica. E a comprovação com dados? Aí, muito interessante esse argumento para ser usado numa dissertação. Por quê? Porque eu posso pegar um dado concreto de uma instituição muito séria. O IBGE, por exemplo. Instituto Brasileiro de Geoestatística. Eu posso pegar o censo populacional. Quantos nós somos? Prova concreta. É um argumento que comprova que há comprovação de dados. A relação entre causa e consequência. É outro argumento muito forte e que eu vejo muito nas redações. Causa e consequência. Dependendo o meu assunto que eu vou discorrer, eu posso falar que as fortes chuvas derrubaram as árvores em torno da praça. Se for um assunto sobre cidades, os problemas das grandes cidades. E aí? A causa, as fortes chuvas. E a consequência? A queda das árvores. Ok? Um argumento também muito bom, muito forte. Isso sustenta a minha ideia. Posso usar comparação.
Comparação, no caso, eu penso em tema polêmico. Pensei até agora num tema polêmico. Vamos pensar na legalização da droga no Brasil. Aí eu vou pegar um país em que a droga foi liberada. A Holanda, por exemplo. Lá houve a liberação da droga. Acho que da maconha, se eu não me engano. E lá houve consequências. Consequências negativas. Eu posso fazer um paralelo, uma analogia dessa consequência lá, que aqui no Brasil pode ser semelhante. Porém, quando pegamos a comparação, que é um tipo de argumento, nós temos que ter um pouco cuidado, porque há várias variantes. Por que várias variantes no caso da comparação? Porque Holanda é um país muito pequeno, muito menor que o Brasil. Porque lá é uma cultura muito diferente da nossa. Então, quando formos pegar uma comparação, nós temos que ter uma coerência uma cautela, um cuidado para haver uma coerência. Então, nós temos que ter uma cautela aí quando usarmos essa comparação como argumento. A citação. Eu gosto muito de usar citações. E tem uma citação de Jean Paul Sartre, que diz que a violência, seja a maneira como ela for manifestada, é sempre um grande erro. Eu posso usar, dependendo do meu assunto, dependendo da minha tese que eu vou defender. Se couber, os editoriais localizam-se geralmente na segunda ou na terceira página. Não trazem assinatura, já que a responsabilidade por seu comentário é do jornal como um todo. Então, não tem uma pessoa específica que vá assinar os editoriais, os assuntos. Aqui nós temos uma manchete, né, título, chamada, capa, primeira página, aqui a segunda página. Vamos analisar um texto. Esse texto, de imediato, nós vemos uma imagem até chocante. O título, então vocês vão fazer o quê? Analisar a imagem e o título. O título é Clima, capítulo 23. Por que será que chama capítulo 23, né? Essa imagem, o que ela nos propõe? Um alagamento. Embaixo já está escrito, ó, e tem uma senhora, uma mulher, tentando se salvar, né? Porque a água subiu muito. No Texas, Estados Unidos, mulher enfrenta alagamento causado pelo furacão Harvey. Olha só. Clima, capítulo 23. Eu vou fazer a leitura e depois eu volto nesse título. Com a abertura da Conferência das Partes da Convenção da ONU sobre Mudança do Clima, em Bonn, Alemanha, a negociação internacional sobre aquecimento do planeta chega ao seu 23º ano sem avanço significativo à vista. Ao contrário, se o Acordo de Paris de 2015 valer como marco mais recente de progresso, de lá para cá houve retrocesso com a eleição de Donald Trump, dos Estados Unidos, segundo o maior poluidor, e o anúncio da retirada do país do tratado. A defecção americana despejou um balde de água fria no otimismo com o pós-Paris e outro de gasolina no conflito Norte-Sul, que sempre escaldou as negociações. O acordo de 2 anos atrás foi possível porque os Estados Unidos e China se aproximaram nessa matéria. Com a recusa de Trump a contribuir financeiramente para o combate à mudança climática, reacende-se a disputa entre países pobres e ricos. Quem cobrirá o saldo negativo em aberto? A reunião de Bonn deveria começar a detalhar as regras para que se cumpram e possam ser monitoradas as metas voluntárias acordadas por 195 países na capital francesa. Há alta probabilidade, entretanto, de que tal discussão acabe engolfada pela questão financeira. As reduções de emissões de carbono ali consagradas, de resto, são insuficientes para conter o aquecimento da atmosfera abaixo de 2 graus Celsius. Nações mais vulneráveis à elevação do nível do mar pressionam para que os compromissos de Paris avancem. Contam a seu favor com os dados preocupantes compilados em recente relatório da Organização Meteorológica Mundial. A concentração de dióxido de carbono na atmosfera segue em alta. De 2013 a 2017, a temperatura média global galgou de 1,3 centígrados 2017,
2017 caminha para se tornar um dos anos mais quentes. O planeta enfrenta um número crescente de eventos climáticos extremos. Neste ano, pela primeira vez, 2 furacões de força 4, Harvey e Irma, tocaram o continente americano. Ondas de calor fustigaram o Oriente Médio e a Argentina. Secas e calor intenso alimentaram incêndios florestais inauditos em uma série de países. Bom, deveria ficar marcada por um sentido de urgência, mas tudo indica que não há clima para isso. Olha só, vimos aqui na imagem toda essa problemática da enchente. E esse clima, capítulo 3, que é o título, do que ele se refere quando ele fala capítulo 23? Esse título ele se refere à 23ª conferência dos países que se reuniram para tratar dessa temática que é o clima. E sugere o quê? Capítulo, esse capítulo, que não se desenrola. Está como uma novela, com frustrações, com recuos, com avanços, mas sem desfecho. Isso é o que acontece quando nós lemos lá. Acredito que vocês tenham percebido. Nós temos aqui, já no primeiro parágrafo, a introdução, a apresentação da temática. Com a abertura da conferência das partes da Convenção da ONU sobre Mudança do Clima, em Bonn, na Alemanha, a negociação internacional sobre o aquecimento do planeta chega a seu 23º ano sem avanço significativo à vista. Há um desânimo ali, há uma esperança negra. Eles não têm aquela esperança de que vá se resolver. E aí, nos parágrafos seguintes, a partir do segundo parágrafo, há um desenvolvimento de todo o corpo. E aí mostra-se alguns argumentos para sustentar que esse avanço tão longe não vai chegar. Olha lá. No segundo parágrafo, eu já vejo um argumento. Nós já vemos. A eleição de Donald Trump. Por que ele é um argumento? Porque o Donald Trump ele se retirou, e olha que é um dos países mais poluentes, e aí, a outra problemática, além dele se retirar desse acordo, ele ainda não financiará, não entrará com a parte financeira para essa conferência. Parágrafo 3. A defecção americana despejou um balde de água fria no otimismo com o pós-Paris. E outro de gasolina no conflito Norte-Sul, que sempre escaldou as negociações. Então, ele vai mostrar uma outra situação negativa, para que haja um acordo entre as partes, para que haja um acordo em todos os países envolvidos nessa conferência. Quarto parágrafo, o acordo de 2 anos atrás foi possível porque os Estados Unidos e China se aproximaram nessa matéria, com a recusa de Trump de contribuir financeiramente para o combate à mudança climática. Aí fala que reacende a disputa, porque aí o que acontece? Vão discutir quais países, ou qual país entrará no lugar dos Estados Unidos, tanto na participação quanto na parte financeira. Aí no parágrafo 5 há ainda um desenvolvimento. Parágrafo 6 fala das emissões de carbono. Parágrafo 7, 8. E no parágrafo 9, já começa a conclusão a que se chega. O planeta enfrenta um número crescente de eventos climáticos extremos. Quer dizer, já está mostrando. O tema é o clima. Já está sendo mostrado aqui. Então, fala-se o quê? Fala-se o quê? Sobre incêndios florestais, secas, calor intenso, alagamento, furacões. E lá, bom, que é 10, ainda a nossa conclusão, o nosso desfecho, bom deveria ficar marcada por um sentido de urgência, mas tudo indica que não há clima para isso. Olha uma metáfora ali, clima. Esse clima é o clima? Não. Não há ambiente para isso. Não há vontade política para que haja sucesso. Ok? Retomando. O principal objetivo de um texto argumentativo é convencer o leitor da justeza das opiniões que ele defende. Eu falo que é aquele poder de persuasão que muitos têm.
Há pessoas que têm um poder de persuasão, de convencimento nato. O autor lança mão de recursos persuasivos, acabei de dizer, que vão desde o tom da fala, da escrita, as inflexões, passando pela escolha de palavras, estruturação do pensamento. E é isso. Espero que tenha ficado claro. Deem uma lida, deem uma estudada no material que vocês têm. Espero vocês até a nossa próxima aula, que será a nossa sexta aula, a nossa sexta videoaula. Fiquem com Deus e até breve.